A Bíblia nos diz que bem-aventurados são todos aqueles que ouvem as palavras da profecia desse livro. São todos aqueles que leem, serão bem-aventurados. Mas bem-aventurados serão todos aqueles que guardam as palavras e as praticam em obediência. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus por essa oportunidade de estar aqui em Nova Odessa para compartilhar uma mensagem da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é as boas novas. É as boas novas da salvação eterna. É as boas novas que ela vai de encontro ao pecador perdido, apresenta a ele um verdadeiro caminho, um caminho seguro e de paz com Deus, um caminho que pega o pecador perdido, perdoa os seus pecados, trazendo libertação, trazendo salvação, e justifica-os em plena harmonia no vivo relacionamento com Deus, porque não há relacionamento com Deus sem Jesus Cristo. Deus, ele se revela através da pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, a todo pecador perdido. E nessa manhã eu quero compartilhar mais uma palavra de Deus. A palavra de Deus que é viva e eficaz, que salva o pecador perdido e coloca em plena justiça, justificado diante de Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia também nos diz que a fé, ela vem por ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É preciso ouvir a palavra de Deus, é preciso guardar os mandamentos do Senhor, para que seja salvo, para que seja bem-aventurado, para que viva em paz com Deus, numa terra pecaminosa, voltada para o pecado, cujo domínio até então é do príncipe desse mundo. O príncipe desse mundo que eu falo é o diabo. É o diabo que governa esse mundo. É o diabo que governa as nações. É ele que governa também as religiões. É ele que governa a política. Mas Deus nos dá essa graça dentro de nós, para podermos decidir entre o certo e o errado, decidir entre o bem e o mal, porque o profeta Isaías diz que a terra está embriagada, como cambaleando em vossos pecados. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele se manifestou perante a vontade de Deus, e manifestou a graça de Deus na sua pessoa. Ele foi até a cruz, morreu pelo pecado da humanidade, ressuscitando ao terceiro dia, subiu aos céus, e ele até o momento está sentado à direita de Deus Pai, como mediador entre Deus e a humanidade na terra. É por meio de Jesus Cristo que nós temos paz com Deus, temos a justificação diante de Deus. Mas o mundo não quer saber do Filho de Deus, o mundo não quer saber de Jesus Cristo, o mundo só quer saber dos deuses pagãos, o mundo só quer saber do pecado, da depravação sexual, da depravação imoral, da imoralidade, da concupiscência da carne, e não se volta para o Senhor. Mas o Senhor há de vir
há de vir buscar um povo que zela pela sua palavra, um povo que permanece fiel à sua palavra, um povo leal, um povo que não compartilha da lealdade de Deus diante do pecado, um povo que santifica, o povo que se separa do mundo e se guarda através do Espírito Santo para Deus. O dia de Jesus Cristo manifestar, não sabemos o dia nem a hora. A palavra de Deus diz que Ele virá como um ladrão de noite, quando tenta arrombar uma casa. A volta dele será iminente e pegará muitos de surpresa. E muitos estão cocheando entre dois pensamentos. Muitos estão brincando de ser cristãos e não querem saber de Jesus Cristo, pois compartilham uma boa parte, compartilham de um evangelho misturado, um evangelho cheio de egocentrismo, um evangelho de filosofias humanas, um evangelho que vai na contramão de Jesus Cristo, pois Jesus Cristo disse que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai. Eles adorariam o Pai, eles adorariam Deus, eles adorariam também o Filho, Jesus Cristo, em espírito e também em verdade. Mas muitos não observam para as verdades de Deus, muitos não observam e adoram Deus de muitas formas, do jeito que o homem terreno aqui fala. Eu falo a vós nesse instante quanto aos falsos profetas. Muitos se dizem cristãos, adorando a Deus através das mentiras dos falsos profetas. Falsos profetas misturaram o evangelho de Deus. Eles colocaram mistura, eles colocaram a ganância, eles colocaram a avareza, eles colocaram o status, eles colocaram as coisas terrenas misturadas ao evangelho de Cristo. Pois muitos não estão atrás de adorar a Deus em espírito e em verdade. Muitos estão atrás de adorar a Deus do jeito que o homem fala, do jeito que o homem professa. Mas haverá um dia, não está longe, que Jesus Cristo virá buscar a sua noiva. Jesus Cristo virá buscar aqueles que se dizem cristãos. Eu estou falando daqueles que guardam a palavra de Deus, daqueles que amam Jesus Cristo e a sua palavra, daqueles que não omitem quando é confrontado diante da verdade. Jesus Cristo virá buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, uma igreja santificada. Quando eu falo igreja, eu não estou me referindo a um templo, eu estou me referindo a pessoas, porque Deus, Ele faz morada dentro de nós. Deus habita dentro de pessoas que se arrependeram, que se voltaram, que creram no Evangelho de Jesus Cristo e seguem por meio da fé Jesus Cristo e a sua palavra. Louvado seja Deus.
O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, do versículo 42 ao 44, Jesus vai nos ensinar, Jesus vai deixar uma advertência, Jesus vai deixar um ensinamento de vigilância quanto aos últimos dias. Louvado seja Deus. Jesus diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora de há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Louvado seja Deus. Por isso, estai vós apercebido, estai vós vigilantes, estai vós atentos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Louvado seja Deus. Jesus Cristo está falando da sua pessoa. Jesus está falando da sua volta. Jesus está falando a todos aqueles que se dizem crentes em Cristo, para que ficai vigilantes quanto à sua volta. Ficais atentos, atentos aos sinais, atentos aos últimos dias, atentos aos acontecimentos, porque a sua breve volta será num piscar de olhos, será como um ladrão. Jesus disse que a sua volta seria como um ladrão, quando se volta para arrombar uma casa. E muitos de nós não sabemos quando um ladrão vai roubar a nossa casa. Não sabemos. Jesus faz uma comparação ao dia da sua volta. O dia da sua volta, que será o arrebatamento da igreja do Senhor. Muitos não estarão esperando, mas Jesus fala para que vigiais, tenhais cuidados, ficais atentos quanto à sua volta, porque muitos estarão desapercebidos, muitos estarão vivendo os prazeres dessa terra, muitos estarão vivendo o falso evangelho, e não estarão com a sua fé, com essas lamparinas acesas, com o Espírito Santo dentro de vós. Louvado seja Deus. E muitos estão brincando de ser crentes em Cristo. Muitos estão brincando, acham que a volta de Jesus não é para mais esse tempo, acham que Jesus não vai mais voltar. Mas a palavra de Deus diz: em todo tempo, desde da época de Jesus, desde que Jesus foi para a ascensão ao lado de Deus, mas deixou o Consolador para a sua igreja, o Consolador para aqueles que andam nas pisaduras do vosso Senhor Jesus. Deus deixou a vigilância em todo o tempo. Essa era a vigilância da igreja primitiva na terra. Naqueles dias, os apóstolos andavam vigilantes, os crentes em Cristo andavam vigilantes quanto à sua volta, pois achavam que a sua volta seria naqueles dias, e não é diferente para as nossas vidas. Ainda que alguém, ainda que um pastor, ainda que um que se diz discípulo, ainda que um padre, ainda que alguém que possa dizer pregador da palavra de Deus, pregue contrário a essa palavra, considere como um evangelho anátema. Pois muitos nesses dias estão pregando que Jesus não vai mais voltar. É um evangelho anátema.
É um evangelho que não condiz com o evangelho de Jesus Cristo. Pois o evangelho nos ensina, através da palavra de Deus, da própria palavra de Deus, através do Espírito Santo, em todo o tempo, para vigiarmos, para ficarmos atentos quanto à sua volta. Essa era a esperança da igreja primitiva, da igreja que os discípulos pregavam a mesma doutrina de Jesus. Temos que estar vigilantes, temos que estar atentos quanto à palavra do Senhor, pois essa palavra, através dela, Jesus Cristo traz uma vigilância quanto à sua volta, que muitos não sabem, nem o homem não sabe, mas o Filho sabe. Pois Jesus Cristo, quando novamente Ele subiu em ascensão junto de Deus, Ele ficou sabendo o dia da sua volta. Porque o Pai testifica o Filho, e o Filho testifica ao Pai, e o Espírito Santo de Deus. E os três são uma só pessoa. Pois Jesus Cristo, Ele sabe o dia da sua volta. Mas muitos negligenciam os ensinamentos de Jesus. Jesus Cristo virá e pegará muitos de surpresa. Pegará muitos cocheando entre dois pensamentos. Muitos brincando, dizendo servir a Deus. Mas louvado seja Deus, aqueles que ouvem a palavra de Deus, aqueles que entendem e guardam as palavras da profecia desse livro e praticam a justiça de Deus em obediência e fé. Eles esperam a volta do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Mas enquanto temos fôlego de vida, vamos anunciando as boas novas da salvação. As boas novas da salvação é Cristo Jesus. É Jesus ressuscitado. Não é um Jesus morto, como assim fazem muitas das religiões. Que eu prego a Jesus Cristo, que eu prego a palavra de Deus, sem mistura, diferentemente das religiões que só fazem comércio com a palavra de Deus. Onde diz tem uma religião aqui, é comércio, é para ganhar dinheiro através da palavra de Deus. Eles deturpam a mensagem salvífica do Senhor Jesus. Eles fazem barganha com a palavra de Deus. Eles negociam Jesus na cruz. Mas Jesus ressuscitou. Jesus está vivo, esperando o sinal do Pai para vir buscar um povo zeloso e de boas obras. Louvado seja Deus. Mas bem-aventurados são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus,
Saiam do engano religioso. O engano religioso só faz tirar o dinheiro das pessoas. Jesus, o próprio Deus, Ele não pede dinheiro para ninguém. E os falsos profetas comercializam a palavra de Deus, fazem barganha. E muitos não observam quantas as palavras que Jesus deixou para nosso alerta, a nossa advertência, a nossa exortação, e vão atrás desses lobos devoradores. Saiam do engano religioso. Jesus Cristo, Ele não está trazendo libertação e salvação no meio desse engano religioso. Fuja enquanto há tempo. Salva-te a sua alma, porque Deus vai requerer a sua alma. E o que você tem feito com ela? Aonde você está guardando os seus pensamentos? Aonde você está guardando a sua esperança? É na terra? Ou é em Jesus Cristo? Pois Jesus Cristo, Ele tem a verdadeira esperança, uma esperança gloriosa, uma esperança que dá vida, que nós andamos através da vida pela fé, que é a sua palavra. Temos a esperança que um dia Jesus Cristo há de vir, quando muitos estarão desapercebidos, muitos já não estarão esperando a sua volta, muitos já não haverá aqui na terra exercendo a fé. Vai ser o dia que Jesus Cristo vai se manifestar, pois naquele dia haverá pouca fé na terra, pouca fé. Mas bem-aventurados são aqueles que guardam as palavras da profecia desse livro. Bem-aventurados aqueles que praticam a palavra de Deus. Serão bem-aventurados, serão felizes, serão guardados. Louvado seja Deus. Jesus, Ele faz uma comparação. Jesus faz uma comparação. Compara a sua volta como um ladrão que está para roubar uma casa. O ladrão não avisa. E muitos de nós não ficamos sabendo quando o ladrão vem para roubar uma casa. Assim será a volta de Jesus. O mundo estará voltado para os ídolos dessa terra, voltado para os deuses pagãos, voltado para as religiões, menos para Jesus Cristo. A volta de Jesus pegará até muitos que se dizem cristãos desapercebidos, porque muitos cristãos nos últimos dias deixaram a fé para buscar a avareza, deixaram a fé para buscar as conquistas dessa terra, deixaram a fé para buscar os tesouros dessa terra, mas dizem
que estão servindo a Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo vai na contramão do egocentrismo, vai na contramão do Evangelho distorcido que esses lobos devoradores estão pregando. O Evangelho de Jesus Cristo, o genuíno Evangelho, ele vai na contramão das mentiras que esses homens fraudulentos pregam dentro desses templos. Dentro dos templos, por meio da internet, em todos os lugares, vemos aí os falsos profetas, cada vez mais se multiplicando em nosso meio, porque estamos vivendo os últimos dias. Breve Jesus Cristo voltará. E aonde você está apoiando a sua esperança? Aonde? Está apoiando a sua esperança no homem? Está apoiando a sua esperança na religião? Está apoiando a sua esperança num líder religioso? Naquele que se diz pastor? Aonde está apoiando a sua esperança? É no padre? Em Buda? Chico Xavier? Aonde você está apoiando a sua esperança? Breve Jesus Cristo voltará buscar a sua igreja. Será no piscar de olhos. E aonde você está apoiando a sua esperança? Sua esperança, ela é gloriosa como Jesus Cristo, Filho de Deus? Ou a sua esperança, ela é palpável? Ela se encontra aqui na terra. Onde está a sua pátria? Está numa pátria celestial a sua esperança? Ou está numa pátria terrena? Pois Jesus Cristo disse que nós não somos daqui, estamos aqui como peregrinos nessa terra, porque breve Jesus Cristo voltará a buscar um povo que guardou os seus mandamentos, um povo que guardou a sua palavra, um povo que ama a sua palavra, e pela fé executam dia a dia, praticando a sua palavra, fazendo as boas obras pela fé. Aonde você está apoiando a sua esperança? É no homem? Atrás da religião? Jesus Cristo, ele apresenta Deus, o próprio Pai revelado na sua pessoa. Se quisermos conhecer a Deus, é por meio de Jesus Cristo e a sua palavra. É por meio de Jesus que Deus, ele se revela. Deus revela a sua criação, Deus revela a sua vontade, mas muitos não se voltam e não querem se voltar para o Evangelho de Jesus Cristo, preferem se voltar para o Evangelho terreno, que pregam nesses últimos dias, um Evangelho de mistura, um Evangelho cheio de coisas terrenas, cheio de espíritos demoníacos. É o que tem esses falsos profetas. Jesus Cristo, ele vai na contramão
desse evangelho que esses homens fraudulentos estão pregando nos últimos dias. Louvado seja Deus. O evangelho de Jesus Cristo é as boas novas de salvação, é a transformação do pecador perdido, é a transformação do pecador perdido de dentro para fora, não de fora para dentro. É preciso ter um encontro com Jesus por meio do arrependimento. É preciso ter um encontro com Jesus. E muitos não querem ter um encontro com Jesus. Muitos querem ficar no encontro da religião. O evangelho de Jesus Cristo, ele nos traz vida, pois em Jesus Cristo nós encontramos a verdadeira vida, a vida espiritual com Deus, pois Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em Espírito e em verdade, não em mentira. Deus é Espírito. E muitos nos últimos dias querem adorar a Deus na carne, querem adorar a Deus na carne. A carne é derivada do pecado, mas Jesus Cristo, Ele se manifestou pela graça de Deus e trouxe vida para todos aqueles que se achegam a Ele através da fé, pois a fé é o primeiro requisito de Deus ao pecador perdido. É a fé que Deus requer de cada um de nós, a fé em seu Filho Jesus Cristo, para que através da fé você venha adquirir, através da graça de Deus, venha chegar ao conhecimento de Deus, venha crescer no conhecimento de Deus, e venha ser a cada dia mais cheio do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Jesus disse: quanto à sua volta, sabemos que o dia, amém, Ele será, comparando como um ladrão que vem à noite arrombar uma casa. Jesus compara o dia da sua volta como um ladrão que vem numa casa a roubar. Assim Jesus faz a comparação da sua volta. Jesus traz a todos aqueles que se chegam a Ele que é necessário o homem, todos aqueles que se dizem cristãos em Cristo, ficar apercebidos, acautelados, vigiar quanto à sua volta. É necessário, porque na sua volta, no arrebatamento da igreja do Senhor, nós teremos sinais específicos quanto à volta do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Jesus fala: vigiai. Vigiai, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Não sabemos. Não sabemos o dia nem a hora.
Aí Jesus compara o dia, o momento da sua volta, a qual Jesus se refere a um ladrão prestes a arrombar uma casa. Ou seja, o ladrão, quando vem arrombar uma casa, ele não avisa ninguém que vai entrar naquela casa. Assim será a volta de Jesus, assim será a volta do Rei. E muitos estarão naquele dia desapercebidos. Muitos que se dizem cristãos estarão desapercebidos, porque estarão na apostasia, no evangelho light, estarão no evangelho disfarçado, estarão no evangelho com mistura, mas não no evangelho de Jesus Cristo, não com as lamparinas acesas, como as virgens prudentes, ao qual Jesus se refere. Estarão com suas lamparinas apagadas e serão deixadas para trás. Jesus traz um alerta nessa palavra. E aonde você está apoiando a sua esperança? Sua esperança está nessa terra, que Deus um dia, diz o apóstolo Pedro, ela está guardada para o fogo que irá purificá-la no dia do juízo. Aonde está a sua esperança? Se Jesus Cristo voltar ainda hoje, aonde você vai ponhar a sua alma, se não está em Cristo? Aonde estará a sua esperança nesse momento? Estará numa religião? Pois em Cristo somos guardados, mesmo após a morte. Aonde você está apoiando a sua esperança? É na religião? É no Papa? É no Evangelho que o padre prega para você? Que morrendo você vai para o purgatório? Isso é conversa do diabo. Não existe purgatório na Bíblia. Aonde você está apoiando a sua esperança? Vai continuar crendo nas conversas, nas falácias desses hereges que diz pregar o Evangelho de Jesus Cristo? Não existe purgatório. Morrendo ao homem, segue-se a juízo, diz a palavra de Deus. Morrendo ao homem não vai para purgatório nenhum. Não existe purgatório. Vai acender vela, fazer missa de sétimo dia, vai conversar com o morto. Não se pode fazer mais nada para ninguém ao fechar de olhos. Não existe purgatório. Se volte para o Senhor Jesus. Se volte para o Senhor. Jesus Cristo é o único Senhor. Não existe senhora. Não existe senhoras no céu. Não existe senhoras. Existe um só Senhor. E o nome dele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aonde você vai apoiar a sua esperança?
É na religião? Se for na religião, está lascado. Não existe purgatório. Fazer ritual, sacrifício de tolo, não vai mudar o destino daqueles quando se fecham os olhos nessa terra. Louvado seja Deus. Eu falo isso perante a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que morrendo ao homem, segue-se a juízo. O homem não vai para purgatório nenhum. O homem não fica vagando. A sua alma não fica vagando por aí. O homem não se reencarna, seu espírito em outra pessoa. A Bíblia diz que morrendo ao homem, segue-se a juízo. Isso é conversa das religiões que enganam as pessoas. Dizem para as pessoas que morrendo ao homem, ele vai para o purgatório. Tudo mentira do diabo. Morrendo ao homem, segue-se a juízo. Nenhum homem é capaz de reverter o destino daqueles que se foram. Ou seja, nenhum homem é capaz de reverter o destino daquele que fecha os olhos e desce à sepultura. Nenhum homem. E as religiões enganam as pessoas. Saia das religiões. Religião é comércio. Se volte a Jesus Cristo e o tenha como seu Senhor, único Senhor. Jesus Cristo, Ele é Senhor. Ele tem que ser Senhor dentro de nós, Senhor das nossas vidas. Jesus Cristo, Ele é Senhor. Ou somos servos de Jesus Cristo, ou somos servos escravos do diabo. E muitos preferem dar ouvido às palavras que os homens falam. Perecem e vão perecer. Porque não há vida fora de Jesus, não há salvação fora de Jesus. Fora de Jesus Cristo é beco sem saída, é lago de fogo e enxofre. Fora de Jesus Cristo é perdição. É perdição. Mas o Evangelho de Jesus Cristo é as boas novas da salvação. Enquanto temos fôlego de vida, temos a oportunidade de decidir abandonar o pecado, de abandonar os caminhos tortuosos que não agradam a Deus e se voltar para o Senhor Jesus. É por meio da fé, quando o homem se arrepende. É por meio da fé. O homem chega ao arrependimento, chega ao conhecimento que ele necessita também da graça de Deus para ser salvo. É por meio da fé. Não é por meio dos homens.
não é por meio da religião, não é por meio, como assim diz, os religiosos, que pregam heresias, mentiras do diabo para as pessoas. É por meio de Jesus Cristo. Não é por meio do que você tem, não é por meio do dinheiro. Deus, Ele não requer, Ele não pede dinheiro para ninguém. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é as boas novas da salvação. É as boas novas da salvação. E muitos deturpam a palavra de Deus somente para ganhar dinheiro. A religião só quer ganhar dinheiro. A religião evangélica só quer ganhar dinheiro nas costas das pessoas, fazendo comércio da fé. É preciso se atentar para a palavra de Deus. Vendem de tudo, fazem comércio da fé, usam de vários textos da Bíblia para tirar dinheiro das pessoas, colocam as pessoas nas paredes, crucificam Jesus todos os dias, tudo para ganhar dinheiro das pessoas. Como comércio, como assim diz o apóstolo Pedro na sua segunda carta. Fazem comércio das pessoas. Religião, seja ela qual for, é comércio. Religião evangélica, religião católica, catolicismo, tudo comércio. Deixe os amuletos da religião, deixe os sacrifícios de tolos da religião. Seja livre, seja liberto do engano religioso. Não é preciso pagar promessa nenhuma. Jesus já morreu por nós. Mas hoje eles crucificam Jesus todos os dias. Muitos têm Jesus Cristo crucificado, simbolizando numa cruz. Deixa os amuletos. A cruz é símbolo de maldição. Jesus Cristo ressuscitou. Ele não está morto, Ele não está na cruz, Ele vive e reina, e virá buscar um povo zeloso e de boas obras. Sai vós apercebidos, atentos, vigilantes contra a sua volta. E aonde você está apoiando a sua esperança? Aonde você está apoiando a sua esperança? Muitos estão brincando. Muitos estão querendo viver as suas próprias vidas, sem se atentar que nós precisamos ter uma vida espiritual com Deus. Muitos não se atentam e se deixam ser enganados. Breve Jesus Cristo voltará
quando muitos não estarão esperando mais a sua volta, porque muitos têm se arrefecido perante a fé a Jesus Cristo e a sua palavra. Muitos têm se voltado aos olhos altivos, às riquezas dessa terra, têm deixado Jesus Cristo e a sua palavra. Só que muitos não têm verdadeiramente não conhecido o Senhor Jesus. Apenas um momento. São sementes que não frutificaram, caíram à beira do caminho, dentro de pedregais. O Evangelho, Jesus Cristo, segundo Paulo, escreveu à igreja de Tessalônica, na primeira carta, capítulo 4, versículo 15 adiante. Paulo dizendo, ensinando: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Paulo está trazendo um ensinamento contra a ressurreição. À igreja de Tessalônica. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, porque ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos aos outros com essas palavras. Paulo está trazendo um ensinamento se referindo à ressurreição daqueles que morrerem nessa vida em Cristo antes do Senhor voltar. Paulo traz à igreja de Tessalônica um ensino, admoestando, exortando mais uma vez aos irmãos de Tessalônica contra a ressurreição dos mortos. Paulo diz a eles que os que morrerem em Cristo antes da vinda do Senhor, eles estão guardados, porque na vinda do Senhor Jesus, eles ressuscitarão primeiro. Louvado seja Deus. Daí então, os que estiverem vivos, salvos, aqui na terra, eles juntamente com aqueles que foram ressuscitados
se unirão com o Senhor Jesus nos ares. Essa é a palavra do Senhor. Morrendo ao homem em Cristo, ele é guardado junto a Deus. Ele fica guardando junto a Deus perante a volta do Senhor Jesus. Essa é a esperança gloriosa que temos, mesmo em vida aqui na terra. Mesmo em vida, todos terão a oportunidade. Se Jesus Cristo voltar ainda hoje, subir com Ele nos ares. Mas se Jesus Cristo não vier na nossa geração, nos nossos dias, aqueles que morreram em Cristo, na sua volta, ressuscitarão com Ele. Louvado seja Deus. Essa é a esperança gloriosa, uma esperança viva, que ela é regada dia a dia pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo do Senhor. Louvado seja Deus. Mas muitos não querem ter essa esperança, preferem acreditar que haverá purgatório. Não existe purgatório na Bíblia. Você conversa da religião, não existe reencarnação. O homem morrer e dizer que o seu espírito vai entrar em uma pessoa viva e continuar evoluindo. Isso é conversa de demônio. Espiritismo é demônio. Não existe reencarnação. Saia das religiões. As religiões são dirigidas pelo diabo. É o diabo que controla as religiões, pois as religiões não exaltam em espírito e em verdade Jesus Cristo. As religiões, elas professam o homem. Toda religião tem um homem no centro das atenções. É necessário Jesus Cristo, Ele ficar no centro, na governança das nossas vidas. Pois existe um único Deus. O único Deus. Existem sim deuses. Deuses que os homens fabricam e fazem com as suas próprias mãos. Deuses pagãos, que nada pode ajudar, que nada pode fazer para o homem aqui na terra. Existe um único Deus, e a Jesus Cristo, seu Filho, o Senhor. Pois a vontade de Deus é que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que é assim um único Deus, Jesus Cristo, seu Filho. Após a morte segue seu juízo. A Bíblia diz que após a morte segue seu juízo. Não vem purgatório. Não vem reencarnação após a morte. Disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e também a vida. E ninguém vai ao Pai
que é Deus, a não ser por Ele. Ele é o próprio caminho. Ele é a verdade. Diferentemente do que a religião prega, Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade e também a vida. Jesus Cristo, Ele é a vida. Ele é a vida espiritual com Deus. Através de Jesus, todo homem pode ter vida espiritual com Deus. Não é por meio de sacrifício de tolos, não é por meio de amuletos, é por meio de Jesus Cristo, e é pela fé. Sem uma fé obediente, uma fé que agrada a Deus, por meio do Filho Jesus Cristo, não teremos paz com Deus, não teremos o pecado perdoado diante de Deus, pois o único que pode perdoar pecados, o único que morreu numa cruz, e Deus o ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, o único que está vivo é Jesus Cristo. É Ele que é o mediador entre Deus e os homens na terra. É Ele que perdoa pecados. O homem não pode perdoar pecados. A religião também não. Ninguém pode perdoar pecados. Nem Paulo, nem Maria, nem o padre, nem seu líder religioso, nem Chico Xavier, ninguém, pois o único que Deus o deixou como mediador entre Deus e os homens da terra se chama Jesus Cristo. Somente por Ele que o homem pode ter os pecados perdoados por Deus. É por meio de Jesus Cristo que o homem ele é justificado por Deus. Só por meio de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia, em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, o ressuscitando dos mortos. É por meio de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo que o próprio Senhor, Ele virá e há de julgar as nações, os ímpios e todos aqueles que foram desobedientes à sua palavra. Jesus há de julgar um dia.
pois Deus o destinou. Próprio Senhor Jesus. Próprio Senhor Jesus Cristo, Ele há de julgar todas as nações ímpias. Há de julgar os ímpios. Ele há de julgar aqueles que foram desobedientes quanto à fé. Aqueles que rejeitaram o Evangelho das boas novas da salvação. Jesus Cristo há de julgar, pois Deus marcou um dia que Ele virá julgar as nações e todos os ímpios da terra. Os ímpios são aqueles que não observam a palavra de Deus, são aqueles que não se voltam a Deus por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Deus os julgará no fim dos dias. Julgará também quando será sentado no trono de justiça. Deus julgará a todos aqueles que foram desobedientes, a todos aqueles que tiveram suas obras reprovadas aqui na terra. Deus também julgará. Deus julgará também uma igreja apóstata, uma igreja que abandonou a fé para seguir os falsos profetas. Deus julgará a todos com a plena justiça, uma justiça que não falha. E aqui na terra, por muito que podemos ver, às vezes a justiça terrena ela pode falhar, mas diante de Deus, a justiça que Deus trará através do seu Filho Jesus Cristo a todos, essa não falha. É momento de refletir diante da palavra de Deus. É momento de abandonar os caminhos tortuosos, abandonar o pecado, pois o Evangelho de Jesus Cristo são as boas novas de salvação. Ainda dá tempo para abandonar o seu pecado, os caminhos tortuosos, abandonar a idolatria, abandonar a religião, os deuses pagãos, e se voltar para o Senhor, que pode perdoar os seus pecados, que pode apanhar o pecador perdido em plena comunhão e justiça, sendo justificado diante de Deus, somente através de Jesus Cristo. Nenhum outro pode justificar o homem, nenhum líder religioso pode justificar o homem, ninguém pode salvar, fora de Jesus Cristo, a sua alma. Ninguém. Morrendo ao homem, segue seu juízo. Segue seu juízo. Livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, nos diz que ao homem está ordenado morrer uma única vez, morte física. Vindo em seguida, no versículo, segue seu juízo. O homem morrendo sem Jesus Cristo, eu fico aguardando o dia do seu juízo. Mas
Diferentemente daqueles que morrem em Cristo Jesus, daqueles que amam Sua palavra, daqueles que praticam pela fé, guardam os seus mandamentos. A palavra de Deus, o próprio Jesus nos assegura: morrendo ao homem, a sua alma ela é guardada diante de Deus. Aonde você está esperando a sua esperança? Está esperando num político que vai vir? Está esperando em quem? Em líder de política? Está esperando em homens? Aonde você está colocando a sua esperança? Em homens? E aqui na terra? Aonde está ponhando a sua esperança? É na terra? É nas coisas materiais? Breve Jesus Cristo virá, e o dia pode ser hoje, porque o Jesus Cristo virá sem aviso, como assim foi pregado. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que virá o Filho do Homem. É preciso a vigilância, todo momento em que vivemos nessa terra, porque não sabemos o dia nem a hora. Quando Jesus Cristo virá para buscar aqueles que são seus, Paulo vai nos dizer que será num piscar de olhos. E quantos estão despreparados, brincando de ser crentes em Cristo nessa terra? Quantos estão despreparados, preferem dar ouvido às religiões? Toda religião é comércio. Elas não pregam o Evangelho de Jesus Cristo como se deve, omitindo textos, tirando textos da Bíblia, negam o Senhor Jesus em várias passagens bíblicas, vão na contramão da palavra de Deus. Negam Jesus em espírito e em verdade. O Evangelho de Jesus Cristo e arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. É chegado o Evangelho das boas novas da salvação. Temos sim o livre-arbítrio para decidirmos se queremos ou não, mas o nosso livre-arbítrio, se tomarmos uma posição antibíblica, poderemos sofrer a perdição eterna ao fechar de olhos. O Evangelho é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Através de Jesus Cristo, com os pecados do homem, de todos aqueles que se chegam a Jesus Cristo pela fé, são perdoados. Não é por meio de Maria, nem Paulo,
É por meio de Jesus, o Filho de Deus. Não é preciso pagar promessa, não é preciso pagar votos. Não é preciso. Não é preciso sustentar esses líderes religiosos com vossos dinheiros. O Evangelho de Jesus Cristo, Jesus disse: dai de graça, porque de graça recebestes. Muito diferente do que fazem muitos pregadores, muitos pastores, muitos líderes religiosos em nossos dias atuais. Fazem por comércio, pregam a palavra dizendo ser de Deus por comércio, para ganhar dinheiro das pessoas. Deus julgará as más obras do homem com a plena justiça de Deus. É necessário termos o nosso nome escrito no livro da vida. É necessário, pois o livro da vida testificará naquele dia, no dia do Senhor Jesus Cristo, o dia que Ele julgará diante do trono branco aqueles que não estarão escritos no livro da vida. É necessário ter o livro da vida, pois o livro da vida testemunhará contra os desobedientes na fé, porque o livro da vida será aberto. Aonde você está apoiando a sua confiança, a sua esperança? É em Jesus Cristo? Ou é na religião? É em homens dessa terra? Em deuses pagãos? O único que perdoa pecados e nos traz segurança e paz com Deus é Jesus Cristo. Através deles, através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, temos os nossos pecados perdoados. Somos libertos das amarras, da prisão do pecado e livres da ira de Deus. Só por meio de Jesus, é por meio de Jesus Cristo que temos a segurança, temos a paz com Deus e somos justificados diante de Deus. Não é por meio de homens, não é por meio da religião, é por meio de Jesus Cristo, o único que pode perdoar pecados e livrar a alma do homem da condenação eterna. Só por meio de Jesus Cristo. Não é por meio da religião, não é por meio de líder religioso, não é por meio do Papa, de Chico Xavier, de Maomé, de Buda. É por meio de Jesus Cristo, Filho de Deus, varão perfeito, que Deus destinou um dia para julgar todas as nações e os ímpios nessa terra. Por meio de Jesus, por meio de Jesus Cristo, podemos ficar livres das amarras do pecado, livre da prisão do pecado e da futura ira de Deus que virá sobre essa terra. É por meio de Jesus, é por meio de Jesus Cristo que eu exerço a fé, eu crendo
na sua palavra. Decido abandonar as velhas práticas do homem e andar com Jesus Cristo, perante a sua palavra, obedecendo os seus mandamentos, sendo guiado pela palavra de Deus e pelo seu Espírito, pelo seu Espírito Santo na minha vida. É por meio de Jesus Cristo que eu tenho os pecados perdoados, que eu passo de criatura para filho, filho por adoção, por meio da fé. É por meio da fé que eu creio que Jesus Cristo, Ele é meu Senhor, Ele é o Senhor da minha vida. Decido abandonar o pecado, decido abandonar a cachaça, a idolatria, os deuses pagãos, o Deus do futebol. É por meio de Jesus Cristo que eu abandono a homossexualidade, uma vida depravada. Eu abandono a depravação sexual. Foi só em Jesus Cristo que o homem pode obter a verdadeira libertação. O homem ser liberto de dentro para fora, o homem ser uma nova pessoa, ele nascer, ter um novo nascimento, ele nascer da água do Espírito, ele viver para Deus, livre da opressão desse mundo, livre da opressão da religião, livre do pecado e do embaraço do diabo. É por meio de Jesus Cristo que o homem é liberto, o homem é transformado. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele é a vida. Nele o homem tem vida espiritual com Deus, pois não há vida espiritual com Deus fora de Jesus Cristo. Caminha Jesus Cristo, caminha Jesus Cristo, caminho não é religião, caminho a vida eterna é Jesus Cristo, aquele que pode libertar o homem da prisão do pecado. Em nós mesmos, pelas forças dos nossos braços, nunca conseguiremos a libertação dos nossos pecados, mas em Jesus Cristo nós temos a oportunidade, quando se achegamos até Ele pela fé, crendo, de sermos libertos do pecado. Jesus Cristo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade libertadora, essa verdade que nos liberta, que nos transforma, que nos passa de pecador perdido para filhos por adoção, por meio da graça de Deus em Jesus Cristo. Louvado seja Deus.